Olá, querido professor da revista Atitude. Nós vamos conversar aqui durante este vídeo sobre o tema o livro de Gênesis, aquele que eu gosto de chamar de a história primordial, que é a história dos princípios, né? O princípio de todas as coisas. É desse jeito, inclusive, que o livro começa, né? É desse jeito que a obra começa, falando do princípio da criação, do princípio do homem, do princípio da história do povo de Israel, do princípio da sociedade, é a história dos princípios, né? A palavra grega geralmente usada para falar dessas coisas é arche, os princípios, ou o princípio, de uma maneira mais ampla, né? Então o livro de Gênesis trata destas coisas, trata do início, o início de todas as coisas, o início das sociedades, o início do ser humano, o início das coisas que Deus criou. Então nós vamos olhar para o livro de Gênesis e estudar com os nossos alunos aí, durante o trimestre, as narrativas, os textos, são as questões que vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar juntos aí por meio da revista Atitude. Você deve se lembrar de algumas coisas inicialmente numa perspectiva hermenêutica, e eu quero te dar então algumas orientações, algumas sugestões mais amplas de hermenêutica para trabalhar o livro de Gênesis com os seus alunos. E talvez a primeira ideia geral é que você está diante de um gênero bíblico chamado de narrativa, que é diferente de evangelho, diferente de epístola, diferente de poesia, diferente de Apocalipse. Cada texto bíblico tem um gênero literário próprio. E este gênero literário precisa ser estudado e trabalhado com estes aspectos em mente, ou seja, que tem elementos próprios do gênero literário naquele texto. Então, o livro de Gênesis é um livro narrativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele se propõe a contar as histórias, se propõe a narrar, e enquanto narra, em alguns momentos, ele apresenta os personagens, apresenta lá o Abraão, apresenta lá o José, a família de José, o Jacó, apresenta todos aqueles personagens com traços muito humanos, muito crus. Alguns desses personagens agem de uma maneira que hoje em dia nós chamaríamos de equivocada, eticamente problemática, né? A forma como Abraão trata sua esposa, por exemplo, a forma como Abraão trata seus filhos, a forma como o Jacó trata os filhos e as esposas. Então são formas curiosas de relacionamento, são formas diferentes de relacionamento. Eu dou um exemplo para você. Quando Jacó deliberadamente escolhe os filhos de uma de suas esposas como filhos preferidos, ele não constrói um modelo de relacionamento pai-filho. Os pais não podem olhar para Jacó e dizer: Jacó fez isso, eu também vou fazer, porque a Bíblia mandou fazer. Eu vou escolher um filho para ser meu preferido e vou cuidar dele mais do que os outros, eu vou dar presentes para ele mais do que os outros, eu vou tratá-lo melhor do que os outros. Isso não é uma forma justa, íntegra, boa de tratar filho. Não há aqui um modelo para tratar filho. E aquilo que Jacó fez está errado. O texto simplesmente narra. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ter ao tratar um texto narrativo é que ele se propõe a contar as histórias e, em alguns momentos, ele não dá avaliações, ele não avalia os atos dos personagens da história, como o Abraão, o Jacó, os demais personagens que aparecem aqui. Então, nesse sentido, você tem que olhar para os textos e entender que eles não estão aqui para fornecerem para você modelos de conduta. Você não vai agir como Jacó ou como Abraão. Qual é o modelo de pai de família aqui? Você não tem. Esses homens não são modelos para isso. Qual é o modelo de marido para isso? Muito menos. Eles tratam suas esposas de uma maneira negativa, inclusive. O Abraão nega que ela é mulher e deixa ela com o faraó, depois deixa ela com Abimeleque. É assim que os maridos devem fazer com suas esposas? Não, não é assim. Não é um modelo de marido, não é um modelo de pai. São outros
papéis. Os textos estão aqui não para serem modelos de conduta. Você não olha aqui um padrão de conduta, você olha aqui princípios. E os princípios não estão na forma como os personagens agiram. Os princípios estão na forma como Deus age para com os personagens, para com cada um destes homens e mulheres aqui do livro de Gênesis. Então, lembrando, como são narrativas, eles não formam modelos de conduta para os leitores. Você vai ler os textos insistindo, mostrando isso para os seus alunos. Não é porque Abraão fez assim que nós vamos fazer assim. Eles eram polígamos, por exemplo, tinha mais de uma esposa. O Jacó tinha lá suas 2 esposas e 2 concubinas, né? Que depois também geraram filhos para ele. Então são 4 esposas. Não é este um padrão, não é este um modelo. Eles não estão aqui para servirem de parâmetros para casamento. Então não é assim que se trata o vizinho, por exemplo. Não é assim que se trata o próximo. Eles não estão aqui para servir de modelos ou parâmetros. O papel deles aqui é mostrar para nós como Deus cuida de nós. Então, o grande herói da narrativa é Deus. O grande herói de uma narrativa é a pessoa de Deus. Você olha para o texto tentando entender, então, como Deus age para com cada um desses personagens em amor, em graça, em misericórdia e em justiça, algumas vezes, como ele fez lá com Sodoma e Gomorra também. Mas é bom lembrar, o papel desse texto, então, é apresentar Deus. Deus é o grande personagem, Deus é o grande sujeito desta narrativa, que é a narrativa do livro de Gênesis. E esta narrativa aqui tem um propósito teológico muito claro. Um propósito teológico claro, então, é demonstrar como Deus, por meio de atos concretos dentro da história, criou um povo, gerou Israel. Então, está aqui a origem, muito mais do que a origem de todas as coisas, a origem dos planetas, a origem da criação, a origem de Israel, como Israel começou. Então, está aqui. O texto termina mostrando para a gente com muita clareza o início de Israel. O texto termina lá no Êxodo, o povo, no Egito, se preparando para, daí a pouco, iniciar a jornada do Êxodo. Então, quando o livro de Gênesis termina, Israel está pronto para nascer, para ser gerado, porque já está no Egito, para sair do Egito o povo de Deus, o povo de Israel. E é isso que o livro de Gênesis quer fazer, contar como Israel começou. Muito mais até do que como a terra começou, como Israel começou. Começou onde? Começou lá na chamada de Abraão. Então, é isso que eu preciso que você atente quando for olhar para o livro de Gênesis. Tá? Então, em termos hermenêuticos, olha, lembrando que é uma narrativa, e se é narrativa, o grande herói da narrativa é a pessoa de Deus. Os personagens não estão aqui para fornecerem modelos ou padrões de conduta, mas princípios. Princípios de relacionamento entre Deus e nós, os seus filhos. Tá? Muito bem, então vamos olhar aqui um pouquinho mais sobre outros aspectos do livro de Gênesis. Tá? Toda a história se passa naquele pedaço geográfico que nós chamamos aí de o mundo antigo de Israel, começa lá na Mesopotâmia, de onde sai Abraão, entre os rios Tigre e Eufrates. De lá vem para a Síria, e da Síria para Canaã, de Canaã para o Egito, do Egito para Canaã. Então é este o percurso do Gênesis. Você nota isso várias vezes. Você nota isso com o Abraão, saindo da Mesopotâmia, indo para a Síria, depois para Canaã, depois para o Egito, depois voltando para Canaã. Você nota isso na família de Jacó, que sai de Canaã e vai para a Síria, depois desce para Canaã, dá um pulinho para o Egito, termina no Egito a história de Jacó, porque de Jacó é de lá que vai sair depois o povo de Israel com Moisés. Então, a geografia do Êxodo é essa: Mesopotâmia, Síria, Canaã e Egito. Se você puder, escolha alguns mapas, levante alguns mapas aí com os seus alunos e mostre para eles onde o povo de Deus vai passar. Mostre o mapa da Mesopotâmia, o mapa da Judéia, desde Síria até aí, talvez aí a Arábia, mostrando para eles a extensão dessa terra, o Egito e o caminho
do Egito para Canaã, que Abraão fez rapidamente, ele vai e volta, com alguma tranquilidade, porque não é um trecho tão distante assim para se fazer no mundo antigo e nem na atualidade. Mostre para eles o espaço geográfico da história do livro de Gênesis, tá? Canaã é o centro, né? Canaã é o objeto de desejo, é o espaço que o povo de Israel deseja e o espaço para onde eles voltam depois nos livros seguintes, depois de saírem do Egito, né? Canaã é a terra, ou Palestina, como alguns chamam, mas Canaã é a forma como eles chamam, né? Não é um espaço tão grande assim, são 16 mil quilômetros quadrados, uma área pequena, mas a área que eles desejavam com muita ansiedade. Boa parte da história de Israel se dá num período em que você ainda não... A história de Israel, não, desculpa, a história de Gênesis se dá num período em que você ainda não tem grandes reinos, né? Você tem cidades-estados. Essas cidades-estados são grandes cidades que controlam a região em volta. É uma espécie de mini-reino. Não é um reinado ainda, você ainda não tem o reino da Babilônia, você ainda não tem aí o reino de Nabucodonosor, o reino dos persas, nada disso. Você tem são cidades, e essas cidades, controlando o entorno, geram aquilo que os estudiosos chamam de cidade-estado. Babilônia era uma cidade-estado naquele momento, depois o Egito era uma cidade-estado. Se você sair desse espaço, você vai encontrar outras cidades-estados fora daquela região, mas é o formato de sociedade antiga. E a grande parte da população não mora na cidade, mora no campo, né? O povo está morando no campo, eles são camponeses, cuidam da terra e alguns ainda cuidam de animais, né? Cuidam lá de suas ovelhas, os animais que eles cuidam, os camelos, para quem tem camelo. Então, é o contexto da época. Especialmente os patriarcas, pensando aqui no Abraão, no Isaac, no Jacó, eles ainda são nômades. Eles não têm parada, né? Você percebe logo que o Abraão está aqui, depois termina aqui, a água daqui ele vai para um outro lugar, termina ali o capim dali, a grama não está mais legal, ele vai para outro canto. Estes personagens são nômades. Abraão, Isaac e Jacó não têm um destino fixo, não tem uma fazenda fixada ali com fronteira, aqui é o nosso lugar, vamos ficar aqui até morrer. Não, eles vão para lá e para cá, com o gado, com a sua família, eles moram em tendas. Tenda é a casa deles, né? Então é este contexto que é o contexto dos patriarcas, um período em que as pessoas vão atrás dos seus animais. Não tem aqui mais comida para os animais, então nós vamos procurar um outro lugar. E onde tiver comida para o animal, nós vamos morar, né, durante um tempo. Então é assim que você encontra os patriarcas, nômades, indo para lá e para cá. E termina o livro de Gênesis com a estabilização do povo onde? No Egito, onde eles vão ficar durante alguns séculos, né, se desenvolverem ali, crescerem ali, e depois eles saem de lá para morar de vez em Canaã. Né? Então este é o quadro, tá? São famílias em torno de um patriarca. Grande parte lá da história você percebe isso, né? Em torno do Abraão, depois em torno do Isaac, depois em torno do Jacó. Alguns elementos que temos que destacar também aqui é que estas sociedades nesta época são sociedades politeístas. As pessoas têm uma perspectiva de mente politeísta, elas pensam o mundo de forma politeísta, né? Não há aqui no mundo antigo a ideia do monoteísmo ainda na cabeça deles, nem ninguém, né? E nem mesmo na cabeça dos patriarcas. Eu devo lembrar a você que eles são chamados de um contexto politeísta, e na cabeça desses personagens, os patriarcas, os outros deuses ainda existem, né? Só que os patriarcas são chamados a adorarem apenas a um, que é, no caso, o Deus do patriarca. Você percebe que nem nome tem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? É o Deus dos pais.
Então veja que é o contexto politeísta, e eles são chamados desse contexto politeísta, né? Está aqui a vocação, Abraão é convocado desse contexto, a crença de que existem vários deuses, para a adoração a um Deus só. Então é chamado pelos estudiosos de monolatria, né? Que é a adoração concreta de um único Deus, de apenas um Deus, né? E é nesse sentido, então, que eles vão agora servir apenas a Javé. Eles vão servir a Javé, fazer culto a Javé, mas na cabeça deles ainda existem os outros estão lá, os outros povos ainda têm os outros deuses deles, mas eles são adoradores exclusivos de Javé. Então, em termos concretos, os estudiosos chamam isso de politeísmo monolátrico, né? Adorar a um Deus só, numa cosmovisão ainda politeísta, né? Por exemplo, Gênesis 12, que é o principal texto, o texto de referência para descrever aqui a saída do povo, a saída de Abraão dos pais para formar uma nova nação, um novo povo, diz assim: saia de tua terra, no meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Este é o primeiro encontro entre Deus e Abraão. Então aqui está a chamada, aqui está a vocação. Depois desta chamada, desta vocação, Abraão decide sair de sua casa, a casa de seus pais, junto com a sua esposa, sai também com o sobrinho que decide acompanhá-lo e vai construir então, por meio desse núcleo familiar, uma nova geração, um novo povo, né? Um grupo novo, uma nova família patriarcal. Então aqui o núcleo, aqui está o início, a origem de Israel, a chamada de Abraão. Daqui para frente nós temos uma divisão no livro de Gênesis, né? De Gênesis 1 até o Gênesis 11, a história do princípio mais geral, o princípio da terra, a história de Caim e Abel, nós temos lá a história de Noé, uma série de histórias explicando o mundo como um todo, né? O foco é o mundo como um todo até Gênesis 11. Agora, de Gênesis 12 para frente, nós temos aqui a redução do foco, né? Há um recorte muito específico, o mundo todo já não é mais a questão agora é uma família, né? Uma família só, e a família é a família de Abraão. E depois, né, a forma como esta família se desenvolve, a forma como esta família cresce, e nós percebemos então aí as vicissitudes desta família, as idas e vindas, as crises, as vitórias desta família, os fracassos retumbantes dessa família, a forma como eles erram. Então nós vamos perceber isso tudo a partir então, do capítulo 12 de Gênesis. Lembro a você mais uma vez que o texto não esconde os erros desses personagens de Abraão, de Isaac e de Jacó, não esconde o erro de nenhum destes homens e nem destas mulheres. O texto apresenta a história de forma nua e crua. Vamos mostrar então, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas, né? Os principais lugares aqui, em torno de onde os personagens patriarcais, onde os patriarcas se movem, são Siquém, Betel, Bersabe ou Bersabeia. Você percebe que são lugares em torno de água, né? Porque já que eles são nômades, eles têm que girar em torno de água, onde a água passa, onde tem água é onde eles estão. E cada uma destas figuras, cada um dos personagens, cada um deles tem um núcleo de histórias em torno. Começa com Abraão e um núcleo de histórias em torno de Abraão. Depois vai para o filho dele, né, o Isaac, um núcleo de histórias em torno de Isaac. Depois vai para o Jacó, é um núcleo de histórias em torno de Jacó. E a história de Jacó tem aí um de seus filhos, o José, uma grande porção do texto, né? Eu ia falar dezenas, mas não chega a ser dezenas, né? São vários capítulos falando de José, mas José ainda faz parte do núcleo de Jacó. Do capítulo 12 em diante, nós temos então 3 grandes núcleos narrativos. A narração, a história de Abraão, a história de Isaac e a história de
Jacó. A história de Isaac é menorzinha, né? O Isaac ocupa um espaço menor dentro do livro. A história de Abraão é maior e a história de Jacó maior ainda. Lembrando que o José faz parte da história de Jacó. Eles são pessoas que ficaram prósperas enquanto nômades. A prosperidade de um nômade não é a prosperidade de um fazendeiro, né, de um latifundiário. O nômade pode ter riquezas, né, pode ter pedras preciosas, como nós percebemos isso quando Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaque, né? Aquilo que o empregado de Abraão diz para ela: meu senhor é rico. E só que a riqueza de um nômade não é a riqueza de um latifundiário. O nômade não tem lugar para morar, não tem grandes mansões, não tem castelos, nada disso. Ele vai e vem para um lado e para o outro. Nós vamos perceber isso então na vida dela com o marido dela, o Isaac, e depois com o filho dela, o Jacó, indo e vindo para lá e para cá. Isso é próprio do nômade. Ele mora em tendas, né? Há uma tenda para ele, há uma tenda para a esposa dele. No caso, se ele tem mais de uma esposa, a tenda para cada uma de suas esposas. Então é um contexto de riqueza, mas é a riqueza do nômade. Ele é próspero, sim. Tem muitos animais, tem lá muita gente trabalhando para ele, muitos empregados, talvez muitos escravos, era próprio da época, né? Mas eles não têm ainda, eles não são ainda donos da terra, por exemplo, né? Abraão precisa comprar um túmulo, ele tem que negociar um túmulo para enterrar a sua esposa, né? Você percebe que falta realmente, que há uma distinção entre a riqueza do nômade e a riqueza daquele que está fixado na terra, tá? Quando nós percebemos o desenrolar da história, nós vemos como ela vai afunilando, né? Abraão, ele tem um filho com a sua serva e depois um filho com a sua esposa. Então, 2 filhos, formalmente, mas apenas um deles é o filho da promessa, né? Está lá o Isaac. Com Isaac vai acontecer de forma semelhante, né? Desta vez ele tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó, mas a história se concentra em um deles, no Jacó, que não era nem o primogênito, né? O primogênito é o Esaú, mas o Esaú, né, segundo o texto, roubou a primogenitura. O Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Então nós estamos vendo que o texto vai afunilando. Depois, quando Jacó tem filhos, ele tem lá os 12 filhos. Mas a história ela se desenrola agora a partir de um deles, né? O José, que nem é o filho da promessa, que vai ser um outro, né? Mas nós percebemos então como Deus vai, por meio destes patriarcas, afunilando suas escolhas e mostrando por meio de quem ele vai fazer a sua obra, efetuar aí o seu propósito na história da humanidade, né? Deus vai então definindo por meio destes homens então a história de Israel. Depois que o texto termina, desta longa passagem pelo Egito, longa série de textos falando de José no Egito, nós temos o fim do livro, mostrando que alguma coisa está por acontecer, e depois o que acontece lá a família de Jacó se transforma, né, no povo de Israel, que sairá na figura do Êxodo, na forma do Êxodo com o Moisés. Em termos esquemáticos, nós estamos vendo um período de história que cobre aí de Abraão até José, mais ou menos 2.000 a 1.400, 600 anos de história, né? Mais ou menos 600 anos de história. A família em torno de clãs familiares, é um sistema de trocas, eles são ainda nômades, eles servem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus da família é o Deus de todos eles não têm opções de cultuar cada uma figura divina, eles servem o Deus do patriarca. E há aqui muitos conflitos, e os conflitos são basicamente com as cidades-estados. Elas são os pivôs das crises que você encontra no livro de Gênesis. São estes elementos que eu queria compartilhar com você, mas há uma série de outros. Minha recomendação para você ainda gaste um tempo lendo as introduções do livro de Gênesis que temos na revista. Se você tiver condições, lê também introduções do livro de Gênesis em comentários.
e apresente para os alunos na primeira aula um quadro geral, introdutório sobre o livro de Gênesis. Depois vai estudando com eles, texto a texto, a cada lição, pacientemente, os textos bíblicos, tirando as dúvidas, explicando para eles os propósitos e os princípios que Deus nos entrega em cada passagem. Nós vamos parar por aqui. Eu desejo a você um bom trimestre, que Deus nos abençoe. Até a próxima.